o Senhor já te deu. Tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. Que por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será, se tiveres fé. Jesus, Maria e José, vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nesse momento, mais uma noite de reflexão familiar, toda quinta-feira às 20 horas, aqui pela página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui, podendo partilhar juntos, refletir juntos sobre família. Esse é o nosso propósito nessas noites de quinta-feira. Eu sou Fabrício, sou casado com a Larissa, tenho 2 filhos, a Ana Carolina, Luiz Eduardo. Somos agentes da Pastoral da Família da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e servimos também na Arquidiocese de Botucatu. Então nós, toda quinta-feira, trazemos algum tema, trazemos algum assunto para podermos refletir. Então, nesse período em que estamos vivendo, também podemos assim entender que é um período onde somos chamados a uma reflexão. Reflexão que nos leva à mudança em algumas situações. Assim é o desejo de Deus, que nós possamos refletir e dentro dessa reflexão nos direcionar a mudanças na nossa vida, na nossa maneira de ser. E hoje, como todas as quintas-feiras, o objetivo é família. Então, refletir como estamos em nossa família, como estamos vivendo no nosso lar, na nossa casa, com as pessoas que nós estamos juntos. A proposta para hoje e também para as outras quintas-feiras é refletirmos um pouco sobre um documento da Igreja que já tem 40 anos, que é a Exortação Apostólica Familiares Consórcio. É um documento da Igreja que foi publicado em 81, depois de um sínodo das famílias que aconteceu em 1980. Na época, o então Papa João Paulo II,
ele conduziu este sínodo das famílias, né, com os bispos do mundo todo, e logo em seguida saiu então essa exortação apostólica. João Paulo II, que após a sua morte recebeu o título de santo, o título de santidade, mas sabemos que esse título se deu por conta de tudo aquilo que ele viveu aqui na Terra. Portanto, a exortação apostólica, esse documento que aqui temos, que é um documento da Igreja, disponível para todos nós, seja nas livrarias católicas ou até mesmo através da internet. Se pesquisarmos na internet, no Google, Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, nós teremos a opção também de baixar esse documento para podermos fazer uma leitura. Então, volto a dizer, um documento escrito por João Paulo II, que recebeu o título de santidade depois da sua morte, mas que viveu esta santidade em vida. Portanto, um documento escrito por um santo, João Paulo II, na época Papa da Igreja, mas já ali exercendo então e vivendo essa santidade que é o nosso propósito, é o propósito de Deus para nós, viver a santidade. A ideia então é refletir durante essas quintas-feiras sobre o documento. O documento, como eu disse, ele é um documento de 1981, quando ele foi publicado, depois do Sínodo de 80. Então, estamos aí com 40 anos praticamente desse documento que ele foi publicado. E como nós vamos perceber no decorrer desses dias em que vou trazer essa reflexão, nós vamos ver que é um documento de 40 anos, mas que continua atual, né? Assim é a palavra de Deus, assim é tudo aquilo que a gente vê dentro da igreja. Eu comentava com a minha esposa ainda ontem a respeito do Padre Léo, por exemplo. Muitas crianças aí, adolescentes, talvez nem conheceram o Padre Léo. Mas para quem conheceu, para quem acompanhou as suas pregações lá atrás, né? Eu me recordo lá em 2003, 2004, por aí, quando eu assistia às suas pregações pela Canção Nova. E ainda hoje, a Canção Nova passa as pregações do Padre Léo, e quando a gente vê a pregação dele hoje, é como se de fato ele estivesse fazendo aquela pregação ao vivo, ou seja, o documento da igreja, aquilo que a igreja nos coloca, é sempre atual para nós. Por isso é importante, de vez em quando, voltarmos a refletir. Quando eu iniciei a transmissão aqui pela página da paróquia, foi logo quando foi publicada a exortação Amoris Laetitia, também uma exortação que foi direcionada à família, lá em 2016. Então, já passaram também algum tempo. E essa ainda mais tempo, 40 anos. Mas nós vamos ver que ele é um documento bastante atual para nós lermos e refletirmos. Então eu vou trazer nas quintas-feiras, parte a parte, para a gente falar um pouquinho sobre esse documento lá do Papa João Paulo II. O título dele é A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. Então veja, em 1980, quando depois em 81 foi publicado, a exortação apostólica traz como título A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje. Então, não é de hoje 80, é de hoje 2020. Qual é a nossa missão da família cristã nesse mundo em que nós vivemos hoje? O documento ele é dividido na introdução. Então hoje eu vou falar um pedacinho da introdução, depois a gente vai falando cada dia um pouco. Depois ele vai trazer a primeira parte do documento, que vai trazer como título Luzes e Sombras da Família de Hoje. Depois a segunda parte fala do desígnio de Deus sobre o matrimônio e sobre a família. A terceira parte fala os deveres da família cristã. Na quarta parte, o Papa direcionou a pastoral familiar. Ele fala então das etapas, da estrutura, responsáveis e situações. Então veja, para quem talvez esteja acompanhando e é da pastoral da família também, ou vai acompanhar depois, é um documento de 1980, já trazendo orientações, trazendo estruturas sobre a pastoral da família, da qual
participo e da qual a Igreja hoje tem também dado uma atenção muito especial. E depois, por fim, a conclusão. Então, todo documento ele é escrito, né, pelo Papa, no caso, na época, João Paulo II, hoje um santo da Igreja, e esse documento é escrito com base em tudo aquilo que o Papa, junto com os bispos, durante o sínodo que aconteceu em setembro e outubro de 1980, ali então, depois de ouvir, depois de partilhas, o Papa chega então a uma conclusão. E essa conclusão ele retrata através de um documento da qual chamamos exortação apostólica, que é um documento direcionado à Igreja, ou seja, a todo o povo de Deus. Não é como alguns documentos que são direcionados, por exemplo, ao clero. Esse não, ele é direcionado a todo o povo de Deus. Portanto, hoje vamos refletir um pouco na introdução, de acordo com aquilo que o Papa Francisco traz. Não vou estar lendo aqui, eu separei aqui no computador para acompanhar, então fica um pouco mais fácil. Então, a introdução, ela também é dividida em 3 partes. Na primeira parte, fala a Igreja ao serviço da família. O Papa já começa a exortação apostólica colocando como que a Igreja servindo a família, como base, a Igreja sendo então a catequese para a família, né? Então, nesse documento, na introdução, dividido em 3 partes, a primeira já inicia falando da Igreja ao serviço da família. E no primeiro parágrafo desse documento, o Papa diz: a família nos tempos de hoje, então lá em 1980, tanto e talvez mais que outras instituições, tem sido posta em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Então o Papa já inicia dizendo, lá em 1980, a família é a instituição que talvez mais do que todas tem sido colocado em questão, tem sido colocado à prova. E o Papa relaciona a quê? As mudanças, tanto nas social como também as transformações culturais. Eu pesquisava um pouco sobre isso, as transformações, né, dos últimos tempos, da sociedade, da cultura, e alguns artigos vai dizer que existem algumas transformações que são silenciosas, ou seja, nem percebemos, mas quando damos conta, as coisas já mudaram. Então o Papa coloca isso. A família nos dias de hoje, lá em 1980, e vejam, não é diferente do dia de hoje, tem sido colocada em prova, tem sido posta em questão, por conta das transformações da sociedade e da cultura. E refletindo um pouco sobre isso, eu pensei em 2 situações de transformações pela qual a nossa sociedade passou, se considerar de 80 para cá, tá? Muitas foram as transformações e as mudanças, mas pensando em 2 apenas, eu relacionei, por exemplo, a música. E por que isso? No sábado mesmo passado, escutando músicas, né, por aí, e a gente percebe a letra das músicas de hoje em dia, comparado às músicas que tinham no passado. Hoje, se você coloca uma música sertaneja raiz, né, como a gente fala, e se você colocar para uma criança, um adolescente, um jovem, ele vai achar um absurdo. Mas muitas daquelas músicas na época contavam histórias, falavam de fatos reais. E se compararmos as letras das músicas de hoje em dia, não estou colocando aqui nenhum tipo ou outro, mas de modo geral, as músicas elas geraram uma transformação, uma mudança na sociedade e na cultura, e isso tem afetado a família. Porque são palavras que, através da música, chegam às nossas casas, que muda a cabeça das pessoas, sobretudo das crianças, dos adolescentes, dos jovens,
né? E a gente vê não só a letra da música, mas aquilo que ela também acaba induzindo. Se observarmos aquelas músicas, não vou citar aqui, tentar, né? Não citar nenhum título ou nada, mas músicas que levam a juventude a gestos obscenos, a gestos que motivam talvez a violência, até mesmo contra a mulher. Então, as músicas, se compararmos de 80 para cá, as mudanças, a transformação que aconteceu foi uma transformação perceptível. Não digo que essa seria uma transformação silenciosa. Nós fomos percebendo e estamos vendo ainda acontecer a cada dia letras de músicas que levam à transformação das pessoas, e isso afeta diretamente a família. Então veja, o Papa João Paulo, né? Então, Papa hoje santo da Igreja Católica, lá em 80 colocava a questão da família e não diferente do que vivemos hoje. Então, dentro da transformação, eu relacionei a música. E depois, de uma forma bem ampla, né, mas em uma palavra só, a tecnologia. A tecnologia também é algo que, de 80 para cá, se nós considerarmos e analisarmos, houve uma grande transformação. E é uma transformação que afeta diretamente a família. Por exemplo, o celular. Então, se pegarmos lá em 80, comparado a hoje, né? Hoje nós temos o celular, pelo qual eu estou chegando até você, temos a internet, que é um meio de comunicação muito rápido e um meio de comunicação que nos faz aproximar de pessoas independente da distância. Até mesmo nas lives, né? Muitas vezes pessoas de outro país acompanhando ao vivo uma transmissão. Então, algo bom, algo importante, porém, afeta diretamente a sociedade, diretamente a família. Quando isso não é conseguido trabalhar de forma harmoniosa, podemos dizer assim. Ou seja, se pegarmos a internet, que tem esse papel de aproximar as pessoas que estão distantes, ela também causa um distanciamento nas pessoas que estão perto. Contraditório. E é exatamente isso. Ela faz com que, através de uma mensagem, eu chegue a uma pessoa que está, talvez, do outro lado do mundo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes dentro da casa, a família tem se afastado por conta da tecnologia, por conta do celular. Eu já citei aqui em algumas oportunidades, já citei em outras oportunidades, também em outros lugares, algo não muito distante de mim. Não muito tempo atrás, quando estávamos na Pastoral da Família, apoiando na coordenação, o outro casal coordenador, me recordo perfeitamente, quem me conhece já sabe dessa história, do nosso irmão Luiz Cândido, né, saudoso Luiz Cândido, que coordenava a Pastoral da Família junto com a sua esposa Erenice. E quando ia acontecer alguma reunião da pastoral, ia acontecer algum evento da pastoral, ele ligava do telefone fixo para todos os agentes, para um agente de cada família, né? Mas para todas as famílias ele ligava e fazia o convite para a reunião, o convite para participar dos eventos. E vejam que naquela época, e não muito distante, alguns anos atrás, a nossa pastoral na paróquia, chegamos a ter 72 agentes participando da Pastoral da Família. E com o passar do tempo, não só na nossa paróquia, mas como estamos na arquidiocese, nós vemos que isso tem acontecido em todas as paróquias. A pastoral familiar tem diminuído a quantidade de agentes, assim como outras pastorais. E como hoje convidamos as pessoas? Através de uma mensagem, num grupo do WhatsApp. Então, é algo rápido, mas é algo que nos distancia, que tira esse afeto, esse chamado. Então vejam, a tecnologia é uma grande transformação
que se olharmos de 80 até hoje, foi uma transformação violenta, gigantesca. E dentro de tecnologia podemos trazer tantas outras coisas que são importantes para a sociedade, mas quando não bem usadas, acaba fazendo com que aconteça um distanciamento. Então, repetindo uma frase que não é minha, ouvi já de outras pessoas. O celular, a internet, é um meio de comunicação que aproxima, né, aquelas pessoas que estão distantes, mas distancia aquelas pessoas que estão próximas. Então, palavras do Papa João Paulo II. A família tem sido posta em questão por conta das transformações. E poderíamos citar tantas outras, me veio agora aqui também na memória a própria televisão, que tanto mostra hoje situações que degradam os valores da família, que mudam completamente aquilo que foi instituído por Deus, que muda totalmente aquilo que encontramos nos documentos da igreja, até mesmo na Sagrada Escritura. Então são muitas as transformações que fizeram com que a família sofresse tudo o que tem sofrido, não só em 80, mas também nos dias de hoje. E aí nessa introdução, nessa primeira parte, o Papa inicia dessa forma, mas aí ele coloca 3 tipos de famílias que estão nos dias de hoje, que também agora em 2020 não é diferente daquilo quando o Papa escreveu o documento. Vejam, a primeira família, ele diz assim: muitas famílias vivem esta situação na fidelidade àqueles valores que constituem o fundamento do instituto familiar. Ou seja, existe um grupo de famílias que ainda vive os valores, aquilo que foi instituído por Deus. Eu coloquei aqui, aí são minhas palavras, alguns desses valores que algumas famílias ainda mantêm. Por exemplo, o respeito. É bonito quando a gente vê uma pessoa já em idade adulta respeitando o seu pai, a sua mãe, né? Porque hoje o que temos visto muito são filhos rebeldes que agridem verbalmente, agridem às vezes até fisicamente um pai, uma mãe. Então ainda existem nas famílias respeito. Em algumas famílias isto é considerado um valor, ou seja, não é aberto mão disso. Outra coisa que eu coloquei, um gesto simples, pedir a bênção, né? Ainda vejo, eu me recordo, também não muito tempo, não lembro se 2 anos atrás, alguma coisa assim, e a gente estava participando de uma missa lá na paróquia, Nossa Senhora Aparecida, e os bancos da frente estavam reservados porque seria uma missa de 7º dia. Não conheço a família, mas quando nós chegamos e sentamos logo atrás, já tinham algumas pessoas sentado naqueles primeiros bancos, e aí começaram a chegar outras pessoas. E me chamou a atenção, e também da minha esposa, que algumas pessoas já de idade avançada, outros jovens, eles chegavam e pediam a bênção aos que estavam ali, os mais velhos, né, dando a mão, né, um gesto simples, mas de um valor fundamental que foi se perdendo ao longo da história da nossa humanidade e de coisas de pouco tempo atrás. Então uma situação que algumas famílias ainda vivem, e é bonito quando a gente vê uma criança sendo orientada pelos pais a pedir a bênção aos pais. Eu fui orientado a isso, né, educado dessa maneira, e hoje eu com a minha esposa passamos isso para os nossos filhos, que pedem a bênção para os avós, para os tios, né? Então isso é bonito. Meus filhos, aí, graças a Deus, vivem isso, né? Pedem a nós a bênção, a mim, a minha esposa, aos avós, os tios. Então existem algumas famílias que vivem ainda esses valores fundamentais. Outra coisa importante é a refeição juntos em família. Ainda esses dias, eu e minha esposa aqui em casa, nós lutamos também contra a tecnologia, contra as crianças, os adolescentes que estão
totalmente fissurados, né, no celular, nos jogos, em tudo isso que ele oferece de forma muito rápida, né? Mas a gente tem o hábito de sentar todos juntos, né, à mesa para a refeição, de fazer oração antes da refeição, mas o celular está sempre ali junto, né? E aí, esses dias a gente tentando mais uma vez, é uma luta constante, tirar o celular nesses momentos da refeição, e aí a gente orientava os nossos filhos. A mesa é um altar sagrado dentro da casa. Então existem ainda as famílias que vivem esses valores do respeito, de pedir a bênção e de sentar juntos à mesa para fazer a refeição. Depois o Papa cita uma segunda situação de um grupo de famílias. Outras tornam-se incertas e perdidas frente a seus deveres, ou ainda mais duvidosas e quase esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e familiar. Ou seja, o que eu até coloquei como uma reflexão, o que torna essas incertezas, essas famílias incertas, perdidas, eu coloquei assim, fazer o que os outros fazem. Então, vejam que o Papa dividiu em 3 grupos, como eu disse. O primeiro é aquele grupo que vive ou busca viver os valores fundamentais da família. Um segundo grupo é aqueles que estão perdidos, incertos. Esses são aqueles que vivem de acordo com aquilo que a sociedade tem colocado de momento. Ou seja, eu parei de pedir bênção para o meu pai porque eu vi que um outro amigo meu não pede. Né? Eu deixei de fazer algo junto, ou por exemplo, sair junto com os meus pais para ir num restaurante, numa lanchonete, porque é careta, porque talvez os meus amigos também não fazem. Os pais deixaram de talvez fazer ou ensinar, né, alguma catequese para os seus filhos, porque talvez outras famílias não o fazem. Então, olha que interessante, o Papa João Paulo II, em 1980, separa um grupo de família que estão incertas, estão perdidas. Elas fazem aquilo que o mundo oferece, ou seja, naquela linguagem vulgar, dança conforme a música. Para onde vai, para onde o vento sopra. Então, perdeu os valores, faz aquilo que a sociedade tem colocado, tem inserido. E um terceiro grupo que o Papa João Paulo II coloca são, por fim, outras, por fim, estão impedidas. Então, umas vivem os valores, outras estão perdidas e incertas, e algumas estão impedidas por variadas situações de injustiça de realizarem os seus direitos fundamentais. Coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, a situação de pobreza. Haja vista que o Papa Francisco instituiu, né, esse dia mundial direcionado a essa situação de pobreza que vivem as famílias no mundo todo. Então, vejam, há pouco atrás eu citei as famílias que vivem os valores, e um deles sentar à mesa para uma refeição. Mas vejam, quantas famílias não têm sequer um lar para viver, não tem sequer um alimento para colocar à mesa. Então, voltando, o Papa seleciona ou comenta de 3 famílias, 3 tipos: as que vivem os valores, as que estão perdidas e confusas e aquelas que não conseguem viver, por exemplo, talvez por conta da situação de pobreza. Citei aqui o exemplo do cárcere também. Talvez um homem, pai de família, que por algum motivo se descuidou e acabou cometendo algum ato ilícito e acabou sendo condenado e está preso. Então, há famílias que estão impedidas de viver os valores. E, na sequência, ainda dentro dessa primeira parte da introdução, que nós vamos fazer hoje, só a primeira parte, depois, nos outros dias, vamos continuar, o Papa diz em um parágrafo: consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade.
Olha só, um santo da igreja dizendo que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade. Então, sabendo disso, a igreja quer fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente. A quem incerto e ansioso anda à procura da verdade, e a quem está impedido de viver livremente o próprio projeto familiar, sustentando os primeiros, iluminando os segundos e ajudando os outros. A igreja oferece o seu serviço a cada homem interessado nos caminhos do matrimônio e da família. Então, o Papa diz que aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que já conhecem, a igreja está a todo momento oferecendo a essas pessoas que o valor fundamental da família, o matrimônio, é importante, como diz, é um dos bens mais preciosos da humanidade. E citei um exemplo para que a gente possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, uma situação que a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, aqui em Lençóis Paulista, nós vivemos já há algum tempo, né? Pelo menos do tempo que nós estamos servindo aqui nessa paróquia. Um exemplo é o casamento comunitário. Eu citei esse exemplo por quê? Porque quando nós falamos que a igreja oferece, a igreja ela é composta por grupos, por instituições, né, que chamamos de pastorais, de movimentos, de serviços dentro da igreja, que levam aquilo que é o propósito da igreja, levar a mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Deus. E o casamento comunitário é aquele casamento que a Pastoral da Família organiza, e geralmente isso acontece, pelo menos na nossa Arquidiocese de Botucatu, em todas as paróquias que tem pastoral familiar, e até algumas que não, elas organizam um casamento comunitário, geralmente na Semana Nacional da Família, que acontece em agosto. Então, geralmente, as paróquias fazem isso, e na nossa paróquia acontece o casamento comunitário. E por que eu citei o casamento comunitário? É um casamento que é organizado pela Pastoral da Família, mas tem o envolvimento de outras pastorais, movimentos e serviços da paróquia, mostrando que a igreja ela está preocupada e ela está aberta a oferecer às pessoas esses valores fundamentais. Então, quando a Pastoral da Família vai organizar um casamento comunitário, quando a gente recebe na secretaria da paróquia os interessados, alguns desses estão impedidos, de acordo com a lei da igreja, a viver o matrimônio, por talvez faltar a catequese. Então, o que fazemos? Direcionamos essa pessoa à catequese da paróquia. E ali, então, ele vai receber a catequese e depois o sacramento que lhe falta para poder, então, receber o sacramento do matrimônio. Então, a catequese participa também desse casamento em muitas situações. Depois, quando já o casamento está para acontecer ali no dia, nós temos a participação, por exemplo, na nossa paróquia, de uma equipe de cerimonialistas, pessoas da paróquia que oferecem esse serviço aos casais, sem custo também, no casamento comunitário. Temos a participação, no caso da nossa paróquia, da PASCOM. Então, a PASCOM na nossa paróquia oferece o seu serviço, fotografando, fazendo filmagens, gravando depois isso em CDs, em pendrives, né? E oferecemos depois isso aos casais. Temos a equipe de música que participa também, né, no casamento comunitário, né? Além dos ministros que ajudam o sacerdote lá no altar. Ou seja, são várias pastorais, movimentos, serviços da igreja que se juntam para oferecer esse serviço. Então,
como o Papa diz, lá João Paulo II, na exortação Familiares Consórcio, lá na introdução, a igreja ao serviço da família. Então, essa é a parte. Aí aqui no finalzinho dessa primeira parte, o Papa diz: dirige-se particularmente aos jovens que estão para encetar o seu caminho para o matrimônio e para a família, abrindo-lhe novos horizontes, ajudando-os a descobrir a beleza e a grandeza da vocação, ao amor e ao serviço da vida. Amém? Então, essa é a ideia. A você que acompanhou, você pode curtir, pode compartilhar para que chegue a outras pessoas. A ideia, então, é que nas próximas semanas a gente traga cada dia um pedaço, né, uma parte da exortação Familiares Consórcio, escrita por João Paulo II em 1980, publicado no ano seguinte, em 1981. E como já vimos na introdução, um documento que está atualizado. É para nós, para a igreja, ainda nos dias de hoje. Quero saudar os irmãos que participaram dessa transmissão, a Natália, o Rodrigo Moscardim, o Luiz e a Valéria, o Biro e a Valéria participaram também, Cirilo Dias, boa noite, a Larissa, minha esposa, acompanhando, hoje ela não está aqui comigo, mas está acompanhando, a Marli Oliveira, o Leandro Eugênio, o Leandro, coordenador da Pastoral da Família, hoje na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Gislaine, o Cidemar, que estão também na coordenação, junto com o Leandro e a Andréia, participando com a gente. Andréia, Deus abençoe. Roberto Alves, Zangão, grande amigo. Maria Borges, a Rosana Patrícia, boa noite. A Elisângela Godoy e também o Douglas, que são também agentes da Pastoral da Família. Reginaldo Apetito, a Páscoa Malavase, que o Douglas também. Reginaldo Telly, boa noite, irmão. A Maria Helena, boa noite. O Gabriel Gonçalves, boa noite, Fabrício, boa noite. A Rosângela de Oliveira, Rosângela Pinheiro, a Tereza Dutra, Benedito Marques, boa noite. A Tércia Oliveira, amém. A Carmen Nelson Castelhano e a todos vocês que participaram, curtam, compartilhem para que possa essa transmissão chegar também a outras pessoas. E para encerrarmos, eu saio de lá da exortação Familiares Consórcio de 1980 e venho agora para 2016, exortação apostólica Amoris Laetitia, então agora do Papa Francisco. Então, Familiares Consórcio foi João Paulo II em 1980 e depois em 2016, Amoris Laetitia do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ao final dela, deixa uma oração da qual eu quero encerrar essa transmissão. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Deus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana. Estivemos reunidos, vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.